Sejam muito bem-vindos ao canal Prof. Marques. Antes de dar início ao nosso vídeo de hoje, gostaria de pedir a você que se inscrevesse no nosso canal, que no final do vídeo deixasse a sua curtida, pois isso é muito importante para o nosso canal, certo? E também que desse um clique no sininho para ser alertado sempre que tiver um novo vídeo. Tranquilo? Dito isso, vamos dar continuidade ao nosso projeto, que é acompanhando você junto aos processos seletivos dos colégios militares. Para isso, trazemos prova de matemática do concurso de admissão ao 6º ano do CMB, prova 2019/2020. Vejamos aqui, pessoal, nós temos uma questãozinha bem caprichada e nós vamos resolver nesse vídeo duas questões, porque as duas questões estão interligadas. Vejamos aqui, quem acompanha sabe, quando tem um texto eu sempre digo o quê? Vamos para a questão. Aí, se necessário, a gente volta na questão e pega os dados, as informações necessárias para que a gente resolva a nossa questão. Vamos lá. Uma equipe de atletas do Colégio Militar de Manaus, localizado no estado do Amazonas. Então, vamos logo, olha só, nós estamos aqui, Amazonas. Deslocou-se um voo que durou 4 horas. Então, vamos lá, nós temos um voo que durou 4 horas. Do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, às 23 horas. Então, nós temos que esse voo partiu exatamente às 23 horas lá do Amazonas. Beleza. No dia 16 de fevereiro de 2019. Beleza. Rumo aonde? Ao Rio de Janeiro. Situado aonde? Rio de Janeiro, na região sudeste. Maravilha. 1 hora após o término do voo, ou seja, temos aqui 1 hora. Então vamos grifar aqui também. 1 hora após o término do voo, a equipe seguiu de ônibus. Então, olha só. Então, do percurso lá que foi pegar o ônibus, eles pararam, ficaram 1 hora esperando. Beleza. E a viagem durou 2 horas. Então vejamos, a viagem durou 2 horas. Para a Academia Militar das Agulhas Negras. Localizada onde? Em Resende. Município de Resende é município de quem? Do Rio de Janeiro. Tranquilo. Vejamos agora, depois de anotar os dados, vamos ver o que a gente precisa. Nas condições do texto acima, pode-se inferir, pode-se afirmar que a equipe do CMM chegou a Amman, ou seja, chegou em Resende, Rio de Janeiro, no dia 17 de fevereiro, Tranquilo. Bem, vamos aqui anotar algumas coisas. Primeiro, a gente vê que aqui vai envolver a partezinha de fuso horário, beleza? Então, realmente, é necessário que a gente retorne ao texto e veja o que ele fala em relação a fuso horário. Brasília, além de centro de decisões nacionais, é referência para a hora oficial. Beleza, então isso aqui é muito importante. Olha só, é referência para a hora oficial. Se você ligasse o rádio agora, provavelmente ouviria em Brasília, 10 horas e 32 minutos. O horário de Brasília, porém, não se aplica a todos os estados brasileiros. Dada a extensão territorial do país, na verdade, o Brasil possui outros 3 fusos horários. Vamos ver, outros 3 fusos horários. A ilha de Fernando de Noronha, vamos lá, Fernando de Noronha, que é na região nordeste, tem 1 hora adiantada em relação à capital federal. Beleza. Já Amazonas e Acre, ambos na região norte, estão respectivamente a 1 e 2 horas. 1 e 2 horas. Atrasados em relação a Brasília. Não esqueça, estão atrasados em relação a Brasília. Isso significa que o horário atual de Brasília for 10h32. Os horários de Fernando de Noronha, Amazonas e Acre serão nessa ordem: Fernando de Noronha,
11 horas e 32 minutos, portanto, 1 hora à frente. Amazonas, em relação a Brasília, que é de 10h30, Amazonas será 9h32, 10h32, 9h32, 1 hora de diferença, 1 hora a menos. Já o Acre, como você lembra, tem 2 horas a menos, beleza, tranquilo. Não bastasse essas diferenças, há ainda a particularidade do horário brasileiro de verão. Olha, meu Deus do céu. Vai entrar aqui também horário brasileiro de verão. Quando os estados das regiões, vamos anotar isso aqui, pessoal. Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, que seguem o horário oficial de Brasília. Ou seja, esse pessoal aqui, todo mundo que está nesses 3 estados aí, segue o horário de Brasília. Adianta 1 hora. Então no horário de verão, eles vão adiantar mais 1 hora. O último horário de verão que vigorou foi do dia 4 de novembro de 2018 até 16 de fevereiro de 2017. Então começou no dia 4 de novembro de 2018 e foi até o dia 16 de fevereiro de 2019. Beleza. Desta forma, a 0 hora, olha só que maravilha, a 0 hora do dia 17 de fevereiro, olha só, pessoal, o horário oficial do Distrito Federal e dos 10 estados das regiões supracitadas foi atrasado em 1 hora. O que quer dizer isso, professor? Preste atenção. Que o horário de verão foi até 16 de fevereiro de 2019. A 0 hora de 17 de fevereiro, acabou o horário de verão. Então, todos aqueles estados que estavam lá com horário de verão, tiveram que atrasar 1 hora. Maravilha, professor. E agora, professor, como é que vamos fazer isso? Nós temos todos os dados aqui necessários. Professor, eu preciso entender de fuso horário? Não, criatura. Criatura de Deus, todas as informações que nós temos aqui tem que nos dar condições de resolver a questão. O que é que eu vou te pedir? Preste bem atenção aqui, olha só. O que nós vamos fazer é uma tabela, certo? Nós vamos fazer uma tabela e anotar o que nós temos. Olha só. A primeira coisa que a gente tem aqui é que nós partimos de onde? Professor, nós partimos lá da Amazonas. Não foi? Olha só, Amazonas. Beleza. Então, nós vamos botar aqui, vamos anotar os dados. Olha só, nós partimos do Amazonas e viajamos em sentido quem? Professor, nós viajamos lá para Amã. Amã é Rio de Janeiro, professor. Então, vamos botar aqui RJ, Rio de Janeiro. Mas do Rio de Janeiro, especificamente aonde? Isso foi lá em Resende. Beleza. Olha só, nós estamos só anotando aqui, porque nós não queremos ter trabalho por questão de fuso horário. Então, presta bem atenção. Outra coisa, professor, nós partimos da Amazonas. Que dia, professor? Ele disse. Foi no dia 16/2. Tranquilo, dia 16/2. Maravilha. E nós partimos que horas, professor? Foi às 23 horas. Estamos só anotando os dados, beleza? Agora, quando é que nós chegamos em Resende, no Rio de Janeiro? Professor, nós chegamos em Resende, no Rio de Janeiro, no dia 17/2. Agora, pessoinha de Deus, a viagem teve duração de quantas horas? Professor, bem aqui o senhor me disse, a gente encontrou, que o voo demorou 4 horas. Então aqui eu tenho 4 horas, estamos só anotando os dados. Depois, professor, a gente viu que nós passamos 1 hora esperando. Então mais 1 hora. Professor, depois a gente viu que a viagem de ônibus durou 2 horas. Olha, pessoal, de ônibus 2 horas. Então, durou 2 horas.
Então, professor, a viagem durou 7 horas. Vixe, professor, tem 2 itens com 7 horas. Calma, criatura, lê a questão direito. Ele está perguntando nas condições do texto acima. Pode-se inferir que a equipe de atletas do CMM chegou a Amman no dia 17 de fevereiro às quer dizer que horas ele chegou. Ah, sim, professor. Ave Maria, professor. Já estava pensando que eu ia errar. Mas aí vamos lá, professor. Como é que vamos fazer? Olha só. Eu vou colocar aqui. Vamos trabalhar com as informações que a gente tem. Bem aqui no texto, ele nos diz que nós temos que pegar como base, olha só, Brasília, que é o referencial. Ó. Tá vendo? Ó? Brasília é o referencial. Presta bem atenção. Aí eu vou colocar aqui, como Brasília é referencial, eu vou botar aqui o marco 0. Brasília referencial. Vou botar aqui Brasília BSB. Brasília BSB. Beleza, professor. Olha só. Eu quero que tu note que bem aqui eles não falam a respeito de Fernando de Noronha, por exemplo. Olha só. Vamos pegar aqui. A ilha Fernando de Noronha, na região Nordeste, tem 1 hora adiantada em relação à capital federal. Ou seja, se Brasília é o marco 0, nós vamos ter aqui que Fernando de Noronha, vamos botar aqui Fernando de Noronha, daqui para cá nós vamos ter 1 hora, olha só, 1 hora. 1 hora a mais. Beleza, professor. E o que mais, professor? Presta atenção, criaturinha de Deus. Ela se encontra na região Nordeste. Veja aqui, já Amazonas e Acre, ambos na região Norte, estão respectivamente 1 hora e 2 horas atrasados em relação a Brasília. Ah, professor, respectivamente, professor, quer dizer que primeiro é Amazonas e depois é o Acre. O primeiro, 1 hora é Amazonas, 2 horas é o Acre. É isso mesmo, professor. É isso, criaturinha de Deus. Criaturinha de Deus, você está aprendendo até fuso horário, criaturinha de Deus. Olha, professor, preste atenção. Então, aqui, eu tenho 1 hora aqui, vamos botar aqui Amazonas. É 1 hora antes, olha só. Que em relação a Brasília. Já o Acre tem 2 horas a menos em relação a Brasília. Beleza? Criaturinha de Deus, tu não pode esquecer que esses dois aqui estão na região norte. Beleza? Já Fernando de Noronha é região nordeste. Tranquilo? E aí, professor? E Brasília? Brasília é centro-oeste. Certo? Tranquilo? Então vamos ver o seguinte, presta bem atenção aqui. Vamos pegar aqui o horário de partida. Ele partiu de onde? Da Amazonas. Então, bem aqui, olha só, vamos botar 23 horas. Essas 23 horas aqui foi do dia 16/2. 16/2. Ah, professor, entendi. Então, preste atenção, professor. Se aqui estava marcando 23 e é 1 hora a menos que Brasília, aqui era para ser 24 horas. Está marcando meia-noite, professor. Já Fernando de Noronha tem 1 hora a mais, 24 mais 1, 25 horas. Criatura, se acalma, não tem 25 horas não. Eu sei, professor, é 1 hora. Vixe, professor, então aqui já seria 1 hora do dia 17/2. Perfeitamente, criaturinhazinha. Agora presta atenção, criaturinha de Deus. Essa diferença de fuso horário aqui, olha só, é a diferença normal de fuso horário. Só que a gente ainda tem um agravante. Qual é? Nós estamos, olha só, aqui no horário de verão. Horário brasileiro de verão. Isso quer dizer o que, professor? Quer dizer, criaturinha de Deus, preste bem atenção. O Acre, ele não sofre interferência do horário de verão, que está no norte.
O Amazonas também não sofre, porque está no norte. Brasília sofre. Então, professor, o senhor quer me dizer que aqui, na verdade, não seria 24 horas, porque eu teria que botar mais uma hora. Exatamente, criaturinha de Deus. Então, aqui seria o quê? Ó, a pessoa não vai errar mais, não existe 25 horas, eu vou botar aqui uma hora. Só, criaturinha de Deus, o que é essa uma hora aqui? De que dia? Ora, pessoal, do dia 17/2, igual o senhor disse aqui. Então, aqui ia ser do dia 17/2. Só, criaturinha de Deus, presta bem atenção aí. A pegadinha está exatamente aqui. Olha só. O horário de verão, ele foi de que período a que período? Olha só, do dia 4 de novembro de 2018 até 16 de fevereiro. Tá vendo? Veja que a 0 hora do dia 17 já tinha acabado o horário de verão, portanto a gente ia atrasar o relógio em uma hora. Então, professor, o senhor quer me dizer que aqui não está marcando uma hora. Aqui não está marcando uma hora, porque aqui no dia 17/2, eles atrasaram o relógio em uma hora. Então, ao atrasar em uma hora, o que vai acontecer? Vai voltar a ser 24 horas. Professor, vou atrasar aqui também. Menino, calma, criatura de Deus. Fernando de Noronha, não entra no horário de verão não, homem de Deus. Preste atenção. Fernando de Noronha está no Nordeste. Ah, sim, professor, me empolguei. E professor, e agora? Agora que eu faço? Olha só, 24 horas é a mesma coisa que 0 hora. Você lembra que lá no começo a gente viu que a duração da viagem foi exatamente 7 horas? Então aqui é só somar mais 7. Já sei, professor, como não existe 31 horas, aqui vai ser 7 horas. Professor, só não entendi uma coisa. Que foi, criaturinha de Deus? Preste atenção, professor. 7 horas nós estamos calculando aqui, que é o horário que está em Brasília. Mas Resende se encontra no Rio de Janeiro. Então, por que eu estou calculando o horário de Brasília, professor? Meu querido, volta lá no enunciado e presta bem atenção aqui. Olha só. As regiões sul, sudeste e centro-oeste segue o horário oficial de quem? De Brasília. Ou seja, o mesmo horário de Brasília é o mesmo horário de todos que estão na região sul, sudeste e centro-oeste. Aí eu quero que você lembre que ele diz que Resende é o município de quem? Do Rio de Janeiro. E Rio de Janeiro se encontra em quê? Se encontra na região sudeste. Portanto, ela vai ter o mesmo horário que o horário de Brasília. Ah, professor, então veja bem, ao encontrar que aqui o horário de Brasília é 7 horas, automaticamente eu encontrei Rio de Janeiro, já que Rio de Janeiro está na região sudeste e quem faz parte da região sudeste segue o mesmo horário do horário de Brasília. Então eu posso dizer que o nosso item correto, professor, é, no caso, o item B. Beleza, professor? Entendi. Olha só, quando eu achei Brasília, na verdade eu também achei Rio de Janeiro. E ao achar Rio de Janeiro, eu também achei Resende. Já que Resende está no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro está na região sudeste e a região sul, sudeste e centro-oeste tem o mesmo fuso horário, segue o horário de Brasília, então está tudo em casa. Então nosso item correto é o item B. Beleza, professor? Professor, essa daí é meio chatinha. Não, era só um pouquinho de paciência. Mas vamos para a próxima, presta bem atenção. Agora vamos para a questão de número 17.
assinale a alternativa cujas localidades, conforme o texto acima, tem horários iguais durante, olha só, durante a vigência de quem? Olha só, a vigência do horário brasileiro de verão. Uhul, professor. E agora, professor? Criaturinha de Deus, se tu for uma pessoa atenta, tu já tinha matado aqui a questão. Só quando a gente fez aqui, presta bem atenção aqui na tabela, Acre e Amazonas, vamos lá. Presta bem atenção. O Acre, ele não sofre interferência em relação ao Amazonas. A distância entre eles é de 1 hora e vai permanecer 1 hora. Porque o horário de verão não altera, já que os dois fazem parte da região norte, beleza? Então, esse primeiro item, eu já poderia mandar ele embora. Professor, o Acre e Brasília. Olha só, o Acre e Brasília, a diferença de horário dele normalmente são horários de 2 horas, a diferença. Se Brasília ainda adianta 1 hora para frente, então essa diferença faz aumentar. Então, esse daqui eu também já posso mandar embora. Amazonas e Brasília, presta bem atenção. Amazonas e Brasília, a diferença entre eles é de 1 hora. Amazonas, como está no norte, não vai sofrer interferência do horário de verão. Brasília, por sua vez, vai adiantar o relógio mais 1 hora. Então, a diferença que era de 1 vai passar a aumentar, beleza? Ah, professor, maravilha. Professor, Amazonas e Rio de Janeiro. Amazonas e Rio de Janeiro, vamos lá. Amazonas e Rio de Janeiro. Você acabou de resolver, de encontrar que Rio de Janeiro está no mesmo fuso horário de quem? De Brasília. Portanto, se a mesma coisa aconteceu entre a Amazônia e Brasília, que fez para aumentar 1 hora, entre a Amazonas e o Rio de Janeiro também ainda vai aumentar 1 hora. Ah, professor, então aqui também manda embora. Professor, então só nos restou Fernando de Noronha e Resende. É o item incorreto, professor. Mas por que, professor? Explica aqui para a gente, presta atenção. Olha só, você tem aqui, observe, olha a opção, Fernando de Noronha e Resende. Fernando de Noronha ele tem 1 hora à frente de Brasília. Ou seja, se é 1 hora à frente de Brasília, também é 1 hora também à frente de Rio de Janeiro. Por sua vez, é 1 hora à frente de Resende, já que Resende se encontra no Rio de Janeiro e os dois têm o mesmo horário de Brasília. Só que no horário de verão, Brasília adianta 1 hora. Olha só, Brasília adianta 1 hora. Resende adianta 1 hora. Rio de Janeiro adianta 1 hora. E Fernando de Noronha permanece no mesmo canto. Por quê? Porque Fernando de Noronha, que antes tinha 1 hora na frente de Brasília, à frente de Fernando de Noronha. Fernando de Noronha tinha 1 hora à frente de Rio de Janeiro, à frente de Resende, à frente de Brasília. Eles passam a ter o mesmo horário. Então, lógico que aqui a nossa opção é Fernando de Noronha e Resende. Dito isso, só me resta me despedir de vocês, desejando a vocês um dia bem abençoado, beleza? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!